A Cinemateca Brasileira, uma das instituições responsáveis por preservar a produção audiovisual do país, foi atingida por um incêndio no fim de julho. Ela possui aproximadamente 250 mil rolos de filmes, além de registros históricos da televisão brasileira. O acidente na Cinemateca reaqueceu a discussão sobre a importância da preservação dos conteúdos dos meios de comunicação e do cinema. A preservação audiovisual é uma atividade bem complexa, é uma atividade que não termina nunca, é um processo contínuo. Nenhum objeto, ele nunca está preservado, ele está sempre em processo de preservação. Então você pode atuar em diversas áreas, né? Tanto nas atividades de conservação, que são as ações mais diretas que a gente faz em relação aos acervos, quanto nas outras atividades complementares, mas não menos importantes, né? Como documentação, a catalogação, que é coletar as informações dos materiais audiovisuais, e também na difusão e no acesso. Muita gente acha que a preservação e a difusão são atividades, de certa forma, dicotômicas, mas não é nada disso. Não existe preservação sem a possibilidade de acesso. Não tem sentido um acervo existir sem ele dar acesso às pessoas, porque a grande missão do acervo é que ele sirva à sociedade para que ela possa pesquisar, fazer teses, filmes, ressignificar esse acervo, atualizar, né? Eu acho fundamental que todo realizador ou realizadora tenha contato com as produções de outras épocas. Você achar que só o que você faz agora é importante, se você tem essa crença, ela é alimentada através da ignorância, né? Você pega na arte, não só no audiovisual, na arte, você tem obras extraordinárias que transcendem o seu tempo, nos conectam em aspectos mais profundos da nossa humanidade. Eu queria começar dizendo que foi na Cinemateca do MAN que eu descobri cinema. Um dos primeiros filmes que eu me lembro de ter visto na Cinemateca foi uma versão ainda em montagem de Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Enfim, poderia passar uma parte da noite enumerando os filmes e acabaram me levando a fazer o que eu faço. Então, o pesquisador, essencialmente, trabalha dentro de acervos. O principal grande acervo brasileiro é a Cinemateca Brasileira. A Cinemateca ela é diferente de um museu por conta da quantidade e da especificidade das mídias, vamos dizer assim, que ela comporta. Você tem toda a história do cinema e da televisão depositada na Cinemateca. E nesse sentido, dos suportes também. Dos primeiros filmes, vão vir as fitas, os videotapes, os equipamentos, as câmeras, os refletores. Então, você tem uma complexidade de materiais a serem cuidados que exigem técnicos muito especializados para isso. Como as instituições elas não fazem concurso público, em geral os profissionais são terceirizados, são contratados de maneira terceirizada. Isso é muito ruim para um trabalho de preservação, né? Porque você contrata um profissional, você investe, né, os recursos, obviamente, porque a atividade, boa parte dela, a experiência, ela é adquirida na prática, né? Hoje a gente não tem nenhum curso de preservação audiovisual no Brasil. Eu me formei no trabalho na prática, né? Foi nesse estágio na Cinemateca do MAN que eu iniciei essa formação, e ela foi se dando ao longo dos anos em diversas outras instituições, e infelizmente de uma forma irregular, né? Porque eu acabei trabalhando em outras áreas na ausência de oportunidades na área de patrimônio audiovisual. Quando a gente chega no exterior, eu nunca me senti sabendo menos ou estando menos preparado. Ao contrário, se a gente lida com escassez, a gente chega muito preparado. O que eles têm são investimentos, estabilidade dos investimentos.
No Brasil, muitas vezes, parece que a gente está sempre correndo atrás do tempo perdido e nunca pode estabelecer e botar em prática um projeto pensado de longo prazo, com os recursos adequados. Olha, o trabalho de preservação é um trabalho que não termina. E esse patrimônio, ele não pertence a uma empresa, certo? É um patrimônio que é um patrimônio do povo brasileiro, né? Tudo que está ali dentro, ele está retratando o país, ele foi feito, tem muita coisa ali que foi comprada com os nossos impostos, e não só os equipamentos, pagamos também coisas que foram produzidas pelo Estado Novo, pela Agência Nacional. Então, isso nos pertence, ele não pode ser privatizado. A gente poderia, sim, contar com parcerias público-privadas para determinado tipo de serviço, né? Inclusive, as instituições, há muito pouco tempo, elas contavam com isso. A Cinemateca, por exemplo, né, ela é uma das poucas instituições da América Latina que conta com laboratório de restauração e durante determinado período ela não conseguia fazer todos os processos, né? Então ela tinha parceria com os laboratórios de cinema privados, né? As empresas de finalização e pós-produção. Mas eu acredito que as responsabilidades são diferentes, né? Uma empresa privada, por exemplo, uma produtora, vamos colocar assim, ela vai preservar um material que tenha interesse comercial para o âmbito dessa produtora. Ela não tem uma visão cultural mais ampla, porque não é a responsabilidade dela. E aí eu gostaria um pouco de botar um dedo numa ferida em relação a esse campo do patrimônio audiovisual, que é a péssima relação que eu identifico da cadeia produtiva do audiovisual com a preservação. E é importante também comentar que o Fundo Setorial do Audiovisual, que teve uma enxurrada de investimentos no campo produtor, na distribuição e na exibição, deixou a preservação de fora, assim. Então, teve algo que eu considero escandaloso, que foi o apontamento de recursos para a preservação e o não cumprimento desses recursos. Então, isso é o tipo de coisa que deixa claro uma declaração de fato, né? Como que eu vejo o futuro de todas essas instituições? Eu vejo com temor. Eu tenho medo de ouvir dizer que a Biblioteca Nacional pegue fogo, porque ela está nesse ponto de descuido. Eu tenho medo que a Cinemateca pegue fogo. Eu nunca falei tanto de preservação como nos últimos tempos, muito por conta da crise que a Cinemateca Brasileira está atravessando, mas a gente tem que falar de preservação sempre, principalmente com o digital. A postura tem que mudar, tem que ser uma postura ativa, seja dos realizadores, que tem que começar a contemplar na sua estrutura de produção questões de preservação, né? Que tipo de formato eu vou filmar? Em qual qualidade? Como isso depois vai ficar armazenado, né? Como eu garanto um armazenamento de longo prazo? Colocar num HD e colocar na estante não é preservação. O que é importante na memória? É o processo de seleção. É de você valorizar o que fez diferença, o que vale a pena e descartar o que, de repente, não tem repercussão, né, para as gerações seguintes. A questão, se você esquece tudo, você ignora tudo, isso nos fragiliza, né? As imagens e os sons, enfim, elas estão ligadas a nós, a nossas memórias pessoais, né? Hoje em dia, o conteúdo audiovisual que a gente gera cotidianamente, cada um de nós, é imenso. E se a gente não ficar atento em relação, lançar algum olhar de preservação para esses materiais, muita coisa vai ser perdida. A gente não pode relegar a plataformas, né, de compartilhamento, a redes sociais, que não são plataformas de preservação. Esses vídeos do TikTok, quem é que está preservando, quem é que está pensando em preservar, que são iniciativas, são obras audiovisuais que dizem muito do nosso contexto. Então, a gente precisa contar com toda a sociedade para que esse patrimônio seja cuidado da maneira correta, da maneira adequada, né? E a gente não esteja sempre à mercê de crises cíclicas, como que acontece aqui no Brasil.